quanto você quer viver aquilo que você fala? Esses dias eu ouvi uma frase sensacional da minha tia. Lana, que legal te ver aqui. A gente trabalhou junto durante muitos anos. Eu judiei dela muitas vezes, mas ela me resolveu tantos problemas. Que legal te ver aqui. Acredito que tenha sido um convite da Neriane, né? E o culto de mulheres também, glória a Deus, que legal. Se voltou é porque gostou, agora se não voltar mais a culpa é minha, mas não tem problema. Mas o quanto você quer viver o que você fala? Não tem, mas se tu tiver eu quero para daqui a pouco. Nós falamos muitas coisas, mas o quanto e como nos movemos com aquilo que falamos? Quanta credibilidade há nas nossas falas? O quanto de nós responde o que falamos? Eu vou começar uma dieta na segunda-feira. E os frutos são algumas gramas na balança. Quando na verdade deveria ser menos gramas na balança. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 28. Nós vamos discorrer sobre essa palavra. E esse será o nosso texto base de hoje. Eu não lembro se tem título a mensagem. Qual é mesmo? Vá para o descanso, essa mesmo. Porque eu anotei documento sem título e já ia dar o título da palavra documento sem título. Obrigado, Mike. Deuteronômio 28, versículo 1. Você pode acompanhar ali no Data Show, tá? Caso não tenha pego a sua Bíblia. Que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Quem quer ser abençoado? Ai, que pergunta bem boa essa, né? E como você se move e o quanto você fala encontra a resposta a essa fala. Se torna complicado olhar para a vida. Arruma aqui para mim, por favor, para ele parar de se desligar a tela. Mas o quanto que você fala, porque as crianças elas mexem até nas configurações. Mas o quanto você fala sobre o que você quer. Eu sou uma pessoa que falo somente com a minha esposa, eu falo pouco sobre o que eu quero. Compartilho com alguma parte da liderança. Compartilho com parte... Obrigado, irmãos. É que para a transmissão ficou horrível depois, e aí ficam falando: pastor, fala perto do microfone. Então baixa o retorno, por favor, Serra. Um dia vocês vão ter oportunidade de serem usados por Deus para pregar. Vocês vão ver quanto é difícil isso. Muito obrigado, viu, Juninho? Olha que linda, Carol, ó. Servindo ao Senhor. Até se chapou hoje, porque tá na bola de neve, né? Cara, quem não tá vendo isso agora, vai ficar muito estranho na transmissão. Mas ela alisou os cabelos. Isso no Rio Grande do Sul é se chapar. Não deu certo. Tá? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima, muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão e o acompanharão. Quem quer ser abençoado? Começou a ficar mais difícil de responder. Porque quer dizer então que se eu quero ser abençoado, eu não posso ser um mentiroso?
Eu não posso ser hipócrita. Palavra difícil essa, né? Não quer dizer nada mais do que falar e não fazer. Quando você começa a frequentar a igreja e caminhar com Deus, nós passamos a entender que Deus, Ele é muito mais do que uma sensação. Deus é mais do que um arrepio, é mais do que uma vontade. Deus é a vida. É viver conforme Cristo nos ordenou a viver. Quando eu respondo ao chamamento da fé, eu digo: nada mais me serve senão a tua vontade. E durante alguns dias eu passei nas últimas 2 semanas orando ao Senhor e dizendo: Deus, como pode eu entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, sacrificar minha família, os meus filhos, a minha esposa, sacrificar o meu tempo, sacrificar o meu dinheiro, sacrificar tudo que eu tenho, e ainda assim pessoas falarem mal de mim? A Valnice Milhomens, que eu não sei falar o nome dela direito, mas é Mil Homens, a tradução literal do nome dela. Se tem um espaço eu não sei, mas ela vai dizer a frase seguinte: Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém está crucificado, muito certamente esse alguém morrerá. Então, morto não sente dor. Por que estou me doendo? Se falam mal de você por conta do Evangelho, se falam mal do seu estilo de vida, se falam mal das suas decisões, se a sua família fala mal de você, se alegre com isso, porque ele só quer te impedir, ou ele quer aquilo, ter essa força que você tem para ser diferente. Durante muito tempo eu não falei sobre momentos de oração, sobre tempos que disponho ao Senhor, porque eu sempre achei que, irmãos, eu não vou conseguir, não adianta ficar fazendo senha, tá? Não adianta, depois a gente vai comprar um microfone novo, vai dar certo, no futuro vai dar certo. Hoje é um teste, eu não vou falar mais perto do microfone, porque vocês me desconcentram. E já aproveita que eu vou falar aqui bem rápido, não vai dar nem 30 minutos, então para de levantar e ir no banheiro e pegar água. Não, fiquem à vontade, estou brincando. Não, de verdade, sobre ir ao banheiro e pegar água, fiquem à vontade, tá? Pode ir quantas vezes quiser. É verdade, gente, não estou sendo irônico, fiquem à vontade. Querer a Deus é muito mais do que uma sensação. Vou ter que voltar lá desde o início agora. É mais do que um tremor, mas uma verdadeira forma de viver. É uma prática de novos padrões. Uma nova cultura se estabelece na minha vida. E nós normalmente, pela experiência que temos, vemos que as pessoas iniciam bem. Nós iniciamos muito bem, mas em um certo ponto da vida, em um certo ponto da caminhada com Cristo, as coisas vão se perdendo, a visão se perde, o alvo se perde, e a pessoa que era extremamente apaixonada por Jesus começa a ouvir outras vozes, começa a ouvir a sua alma, começa a ouvir as suas emoções, os seus sentimentos, e então essa decisão íntima de amar a Deus acima de todas as coisas começa a ser combatida por um desejo de querer algo para a sua vida. Deixa eu te explicar melhor. A pessoa começa a querer sucesso, começa a querer status, conforto, começa a querer se estabelecer nas suas condições que são colocadas por Deus. O Rubleski colocou aqui um testemunho muito lindo. A sua família foi abençoada pelo ato de ser fiel no dízimo. Irmão, ser fiel no dízimo não fala sobre o seu dinheiro, não fala sobre a quantidade de grana que você dá, mas fala sobre a fidelidade do coração. Mas no momento que Deus ele começa a te colocar em outros patamares, é natural ver essas pessoas olhando diferente para a igreja, olhando diferente para os outros irmãos, e aí eu já preciso trabalhar um pouco mais. Eu preciso de mais dinheiro, então eu já não vou mais à igreja.
Você precisa apresentar um novo modelo. Então, quando você inicia na caminhada com Cristo, é natural que isso aconteça. Você começa a aparentar algumas mudanças. Você já não fala mais coisas que falava antigamente. Você troca maneiras de se vestir. Você troca maneiras de falar. Como se portar em locais, em lugares. Porque afinal, agora eu sou um cristão. Só que isso parece em algum momento ser insuficiente, porque ser um cristão que apresenta um modelo, que aparenta um modelo, não transforma uma vida, não gera milagres, não traz à existência o que não existe. E então, quanto disso é real? O quanto do que eu estou vivendo com Cristo é real? Ou não é só uma invenção da minha cabeça, que vivo na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, em todas as agendas da igreja eu sou um cristão. Na segunda-feira, dentro da minha casa, com os meus filhos, eu não sou um cristão. No meu trabalho, eu não sou um cristão. Mas se aparece algum irmão, então eu começo a me portar como tal. A gente não projeta a voz, graças a Deus por isso. Mas é tão legal ver, né, que isso é uma cultura tão ruim que ficou. E eu falo abertamente porque é muito ruim mesmo. E teria a oportunidade de falar para alguém, falaria. Se fosse surtir algum efeito. Se não for surtir efeito, também não falo. Mas é tão legal porque esses dias eu estou em um ambiente. E eu estou nesse ambiente e, cara, de boa, chegou o Lucas, barba mal feita, né, João? O João falou 500 vezes enquanto cortava meu cabelo que eu estava desorganizado, eu estava atirado. Uma hora eu olhei para ele e disse, e aí, eu sou teu cliente ou eu sou teu cachorro? E vocês não acham que ele cortou muito meu cabelo? Cara, ele cortou muito. Vitória, por que tu falou isso? Vai cuidar do teu namorado. Mas daí eu estou nesse ambiente e as pessoas começam a conversar comigo. E aí eu começo a falar do Grêmio, começo a entrar em algum assunto. Até que alguém chega e diz, e aí, pastor? Foi no Rig. Cara, porque um dos empacotadores, ele sempre me chama de pastor. É meu amigo ele. Serra conhece. Todo mundo conhece, na verdade. Quem vai no Rig. No momento que ele falou, e aí, pastor, as outras duas pessoas que estavam do lado, parece que naquele mesmo instante, trocou-se. Começaram a mudar. O senhor é pastor? Eu disse, falta de opção, né? É pouco, mas olha, irmãos, é esforçado. Não é pouco, não. Antes que a Vivi venha, a Vivi não está aí agora, mas a Vivi depois ela vai vir no final do culto dizer, não é pouco, pastor. Mas o quanto disso é real? Essa mudança em instantes, agora eu sou cristão, e daqui a pouco eu já não sou mais. Muda-se o status quo, muda-se a personalidade, entra-se como o fragmentado, uma nova estação da vida, uma nova personalidade. Agora eu sou cristão. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos. Às vezes quem está nos olhando por ter, tem 45 centímetros, né? O altar. 45, porque se tivesse um pouco mais ia ficar ruim. E aí vocês acham que porque está aqui em cima é um pouco melhor. Ah não, quem está lá em cima é diferente. Só é mais esforçado. Só entendeu um pouco da graça primeiro. Só está entregando mais. E se não entregar, vai sair. Eu já contei para vocês do meu amigo que me manda mensagem todos os dias às 13 e às 4 horas da manhã. Já contei? Todos os dias ele me manda. Orando juntos, nós vencemos. Em Cristo Jesus. Todos os dias.
todos os dias. Eu fico envergonhado de não responder. E quando acordo, e às vezes acordo 9 horas da manhã, eu digo, cara, não vou responder, que vergonha. Eu comecei a olhar aquilo e comecei a dizer, Deus, aonde estou eu nessa parada? Aonde que está o Lucas cristão nisso? Porque eu tenho guerra, e eu começo a dizer, Senhor, transforma, Jesus, faz um milagre. Mas então eu vejo, Deus está guiando, está nos conduzindo, ou eu estou guiando a minha jornada? Você está gastando tempo com Deus ou com os afazeres? E esse é aquele momento que eu falo com os que têm um pouquinho mais de tempo dentro da igreja. Você gasta o seu tempo nas suas escalas, obreiro? Você gasta o seu tempo nas suas agendas da igreja, que cada vez aumentam mais, e glória a Deus por isso? Esperem o verão. Bola running. Nós vamos vir com força. Isso aí. Vamos treinar antes para não passar vergonha. Você está gastando o seu tempo com as suas agendas? Ou você ainda tem Deus no meio dessa loucura? Eu adoro quando me dizem, a tua agenda é muito cheia. Eu disse, é. E gosto de falar disso, é agenda mesmo, é cheia. Então se marcou comigo, não se atrasa. Só se atrasa em último caso e tenta avisar antes. Ai, que feio. O senhor está recebendo uma visita, ou está indo visitar. Pois é, irmão. Mas pensa que faz isso a semana inteira. A semana inteira, sem folga. Aí no dia da família me liga, mas é que eu preciso, porque o senhor precisa me ajudar a salvar o meu casamento. Eu digo, vai orar, que hoje eu não posso. Aí diz, não, como? O senhor não é um pastor? Eu digo, não, também sou marido. E para que eu não precise de um pastor que nem tu está precisando, eu tenho que ter o meu dia da família. Mas como você está vivendo? Isso tudo aí é real? É Deus que está te conduzindo? Ou é você que está guiando a sua jornada? A Bíblia ela vai ser muito clara quanto a algo. Tiago 4, versículo 7. Nem precisa abrir a Bíblia que o Maicon vai botar ali bem rapidinho. Que diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Os 2 versículos falam sobre uma necessidade, um posicionamento. Se obedecer fielmente ao seu Deus, se seguir cuidadosamente os seus mandamentos, submeter-se a Deus, resistir ao diabo, o quanto disso nós estamos fazendo na íntegra, com verdade no coração. Se você está nos visitando pela primeira vez, se alegre de ouvir isso. Eu queria ter ouvido isso há muitos anos. Porque viver a vida não pode ser mais importante do que os caminhos do Senhor para nós. Porque tem um depois. Não acaba aqui. Mas o que nós estamos fazendo com o depois? Roleta russa? Se for para o céu, amém. Se for para o inferno também. Não é assim. Vocês que têm a mente dividida. E nesse momento nós iniciamos a mensagem. Deus colocou em nós uma condição única. Uma lembrança de que não somos como Deus. Que somos dependentes. E o que é isso? O sono. O sono é uma mostra de que nós não somos como Deus. Apocalipse vai dizer, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. O que ele está dizendo? Tem muita coisa para colher, mas falta trabalhador.
Deus, ele tem urgência com a sua volta. Deus, ele tem urgência com a sua proposta, com o reino sendo estabelecido, mas ainda assim ele usa seres imperfeitos como nós. Por isso, quando você olha alguém no YouTube, não faça isso loucamente na sua vida. Priorize gastar tempo lendo a Bíblia do que ouvindo qualquer um no YouTube. Quer ouvir alguém? Coloca Bola de Neve. Ai, pastor, tu é controlador? Não tem nada a ver, irmão. Quer ouvir? Ouve. Mas no momento que você está ouvindo alguém, existem muitas linhas de raciocínio no Evangelho. E algumas delas, o próprio livro de Apocalipse, escrito por João, vai dizer que seriam homens levantados para causar confusão. Aí você começa a me ouvir a pregar, e ouve o bonitão lá do YouTube, que não sabe o seu nome, nunca orou por você, não gasta horas pensando em como poderá servi-lo. E aí você diz, mas o pastor está errado. Acha que eu estou errado? Vem me pergunta. Eu amo isso. E eu vou te mostrar a base para o qual é a nossa pregação. O porquê que Deus nos levou a agir dessa forma. O porquê que nós nos movemos assim. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Vocês que dormem. Gênesis 2, versículo 2 diz: no 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Descansar é uma condição necessária, porém subestimada pelo ser humano. A necessidade de status, necessidades reais ou fúteis que nos fazem querer mais grana, mais dinheiro, posses, padrões inalcançáveis de felicidade, impedem a nossa mente de viver o descanso do Senhor. Porque quando nós estamos em um trabalhar de Deus, nós começamos a olhar para o Senhor de uma maneira totalmente diferente. Como nós olhamos para Cristo, vai definir, irmão, só é a irmã que está de pé, não se preocupem com isso. A gente está chegando a uma parte tão importante da mensagem para vocês ficarem olhando para o lado. Eu disse que ia ser muito rápido. Porque durante essa manhã, em que fiquei longo tempo orando ao Senhor, é só o louvor, tá? Se vocês puderem fazer isso mais rápido, fiquem à vontade. Pode, vai. Parem de me atrapalhar de uma vez. Mas quando nós olhamos para Deus e começamos a inviabilizar a sua obra em nós, porque queremos tomar o controle, as rédeas da situação, queremos conduzir algo que deveria ser conduzido por Ele. Jeremias, em um dos momentos das suas lamentações, ele vai dizer: tu sabes, tu tens os caminhos. Para onde eu iria? Diria Eliseu. Diria Pedro, perdão. Para onde eu iria se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas a forma como conduzimos a nossa caminhar, o nosso caminhar, demonstra o quanto nós queremos, o quanto você quer. Precisa ser compatível com o quanto você move. Por isso, mova-se, vá para o descanso. Viver a dependência em Deus é acreditar que no sono Ele vai cumprir a sua palavra. E o que a palavra fala? Deus dá aos seus enquanto dormem. Quem que gosta de dormir? Você está amparado pela Bíblia. Às vezes eu estou olhando, e como um bom ansioso que sou, porque eu sou falho, irmãos. Ansiedade é errado. Mas o pastor de vocês é falho? Sabia que é errado? É, porque a Bíblia também vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em algum momento, no alto da minha ansiedade,
desse pastor maluco que lê no mínimo 2 livros por mês, que não se contenta se não ler 3 ou 4 livros da Bíblia no mês, que se não gastar tempo em oração, eu fico o dia inteiro dizendo, cara, eu estou em pecado. Se eu não jejuo um dia, eu digo, uau, meu Deus. Esses dias as crianças foram para Bagé. E quinta-feira, a pastora sabe, quinta-feira normalmente é meu dia do jejum mais forte. E aí na quinta-feira era o feriado, aquele que teve todo o desastre em Roca Salles, sabe? E aí na quinta-feira ela me disse, vamos almoçar. E eu disse, Deus, parece que ela faz por gosto. E Deus começou a falar isso ao meu coração. Descansa. Aquele dia eu não jejuei, feliz. Está entregando ao Senhor, está obedecendo fielmente, se alegra. Ainda nem sabe o que é fazer isso, caminha. Comece a confiar no Senhor que Ele vai fazer, mas adeque o seu modo de viver com aquilo que é a sua vida, e aquilo que você fala, aquilo que você quer, porque normalmente nós falamos o que queremos, mas o quanto você se move em acordo com o que você quer, o quanto você se move em acordo com o que você quer. Você fala que quer amar Cristo acima de todas as coisas. Você fala que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Mas então, quando as contas não batem, você não dorme. Você sabe o que você está dizendo para Deus quando você para de dormir? Eu quero resolver os problemas porque eu sou Deus. Eu sou o Deus da minha vida, então eu não durmo. Coloca o próximo versículo, por favor, Michael. Aqueles que têm a mente dividida, pensando sagazmente sobre o futuro, intensamente sobre o amanhã, que dividem a sua mente dos planos e dos caminhos de Deus, que param de olhar para os planos do Senhor e dizem, eu sei, eu posso, eu devo fazer isso. Por que está assim tão triste, tão abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Coloque a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que você está mesmo cansado? Por que você está se sentindo fraco? Por que você está sentindo que as coisas parecem não funcionar? Porque parece que não está de acordo. Por que você se parece cansado ainda? Porque parece que você tem perdido tempo e não tendo efeito nas suas ações. Eu me esforço, pastor. Eu me esforço pela minha família, mas parece que não resolve. Por que está abatido a minha alma? Por que você se preocupa? Espere em Deus. Nessa manhã, eu peguei o pelego da cadeira, porque estava frio, né? Eu estava de bermuda. Coloquei na sala e comecei a orar, pedindo a Deus uma visão, pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus que Ele falasse comigo. Deus colocou essa canção no meu coração e Ele começou a me dar algumas visões. E quando eu comecei a orar e Deus me dava uma visão, Ele dizia que abriria portas que nós não esperávamos, que traria pessoas que nós não esperávamos. E nessa visão eu enxergava uma tenda muito grande, em um campo muito verde. E essa tenda, ela não tinha as pauleiras, eu não sei como é que é o nome, mas no quartel era a pauleira. Como é que é o nome? A pauleira, coluna de ferro.
uma coluna de ferro. Sabe, que faz um toldo. Conseguiram imaginar? Ela não tinha, porque era só tenda, que eu não conseguia enxergar o fim. Eu não conseguia enxergar o fim. Então eu comecei a dizer ao Senhor: o que é isso? O que é essa visão? E Deus disse que abriria portas que nós não imaginávamos, que nós não esperávamos. É legal porque uns dias antes a pastora esteve no culto aqui de mulheres e ela me disse: Lucas, tu vai ter que começar a olhar outro prédio. Eu disse: não. Mas eu já estou orando por isso. Convido os irmãos a orarem também. Mas vai ser no tempo de Deus, tá? Os novos não criem expectativa. Deus conosco, Ele trabalha. Para chegar até aqui levou 6 anos. Então espera, não se preocupa. Ore. Não começa a me ligar: pastor, achei um prédio aqui. Os irmãos fazem: ai, mas é que esse aqui é sensacional e eu conheço o dono. Ore, peça para que Deus me fale. Mas como que você ainda está cansado? Como você ainda se preocupa? Por que está abatida a minha alma? Por que está abatida a minha alma? Você deve se concentrar no que realmente importa. Os planos que o homem faz, eles não são o ponto final, porque de Deus vem o ponto final. Só que ainda estamos querendo o controle dessas coisas. Nós ainda estamos querendo controlar situações que não devem ser controladas. Coloca de novo, por favor, Michael, o versículo. Por que está abatida a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Quando ele diz ainda louvarei, ele está dizendo: nós vamos conseguir. Sabe, esse momento de pressão que você está vivendo, essas dores que não se cessam, são momentos em que a obra do Senhor vai se cumprir em nós. Sabe, esses momentos de dor, sabe, essas dúvidas, são momentos em que Deus vai agir. O Senhor está começando a trabalhar. E parte da visão que o Senhor me dava era de que enquanto nós adorávamos ao Senhor, Ele traria palavras de conhecimento, palavras de revelação. Ele ia começar a trabalhar nos corações sem nem mesmo a luz estar apagada. Sabia que isso pode acontecer?